Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu novo canal, Aprendendo com Anne. Aqui eu vou ensinar para vocês dicas, vou ensinar para vocês receitas deliciosas e dicas de como faça você mesmo, tá? Hoje eu vim trazer para vocês a receita do Naked Cake de brigadeiro com morango, que por sinal é uma delícia. E se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar o joinha e curtir, beleza? Então vamos lá, passo a passo da receita. Nós vamos bater primeiro os ovos com o açúcar. Nós vamos bater bem, mas muito bem mesmo, por aproximadamente uns 5 minutos. Agora nós vamos colocar nas formas. Então, pessoal, aqui eu tenho duas formas de 20 centímetros de diâmetro cada uma, tá? E eu forrei elas com papel manteiga, tá? É uma maneira super prática de vocês fazerem o bolo de vocês e não precisar ficar untando com farinha e margarina a forma. Então é só vocês cortarem o papel manteiga no mesmo tamanho do fundo da forma, tá? E aí vocês coloquem aqui. Não precisa ter medo, porque dá super certo. O bolo desenforma muito bem e tem um acabamento muito melhor do que se vocês tivessem feito com manteiga e farinha de trigo, tá? Agora eu vou dividir essa receita aqui que eu fiz metade da receita, que tá na descrição do vídeo. Por quê? Porque são duas formas pequenas, entendeu? Então, se eu fosse fazer com formas maiores, o bolo, era só eu colocar a receita inteira, tá certo? E vou dividir em formas ao invés de cortar depois, porque dá um acabamento muito melhor. E aí é só vocês dividirem a massa em porções iguais ou tentar fazer mais ou menos igual. Eu pesei e as outras duas massas que eu já fiz, que já estão prontas, eu pesei e elas tiveram aproximadamente 270 gramas cada uma, tá? Então, se vocês quiserem pesar na casa de vocês, vocês vão ver que vai dar mais ou menos isso daí para esse tamanho de forma, tá bom? Aqui, ó, vocês podem ver que tem parecido a mesma proporção de massa, tá legal? Agora eu vou colocar para assar por aproximadamente dá cerca de 20 minutos no forno médio, tá? E aí eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Então, gente, aí aqui o bolo já assou, ficou uns 20 minutos no forno médio, aproximadamente 240 graus, tá? E aí quando ele sai, vocês deixem ele esfriar um pouquinho, e aí é só vir com cuidado, tirando aqui das bordas, passar a faca nas bordas, tá? Faz assim, e aí você vai tirar ele. Olha só.
A forma sai praticamente limpa, só com as laterais sujas, tá? E aqui no fundo, ó, super certinho, né? É só puxar o papel manteiga, que ó, o acabamento dele é muito melhor do que vocês tivessem feito com manteiga e farinha de trigo. Legal? Então vamos prosseguir com a montagem do nosso bolo agora. Vamos fazer a calda, que nós vamos precisar de 100 gramas de leite condensado e 150 ml de água. Super simples. É só misturar a água com leite condensado. Acreditem, vai ficar bom, tá? E aí tá pronta a nossa calda. Então, para montagem do nosso bolo, eu vou estar usando aqui 2 receitas de brigadeiro gourmet, tá? Se alguém quiser a receita do brigadeiro, depois é só pedir nos comentários que eu faço um vídeo para vocês mostrando. As 4 fatias de bolo, a nossa calda. E aqui eu tenho 2 caixinhas de morango, daquela que a gente compra na feira, daquela embalagem verde. Então, aí aqui eu tenho um pouco de morango picado, tá? Que esse daqui a gente vai colocar no recheio do bolo. Alguns morangos pela metade, tá? E alguns morangos inteiros para decoração de cima. Esses morangos da metade é para decoração da lateral do bolo, tá? E agora vamos montar. Então, aqui chegamos na última parte na última fatia do nosso bolo para nós montarmos. Eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Nós vamos primeiro molhar o bolo. Não precisa molhar muito, tá, gente? Porque essa massa, ela é uma massa bem úmida já. Então, não precisa ficar com medo de o bolo ficar seco. Evitam de molhar muito nas beiradas, porque senão elas podem ceder com o peso do recheio, tá? Molhem mais o centro do bolo. Então, aqui com o bico perlê, nós vamos fazer os círculos de recheio. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar morangos aqui nessa volta todinha. Aí agora vamos fazer mais um círculo de recheio. Esse não precisa ser em bolinha, tá, gente? Outro círculo de morangos. E aqui vamos finalizar com mais um recheio e um morango. Completa aqui onde ficou vazio. E vamos colocar a última camada do bolo. Fundo sempre pra cima, tá, gente? Dá uma apertadinha. E aí, agora, vamos decorar as laterais primeiro e depois a parte de cima. Então, aqui em cima, vai muito da criatividade de vocês, de como vai estar a criatividade de vocês no dia, né? Então, vou dar só mais uma molhada aqui. No centro só, tá, gente? Porque senão vai ficar aparecendo onde foi molhado, então não é legal. Então, molha só onde nós vamos colocar o enfeite do bolo, o topo, melhor assim dizendo. Agora, só fiz uns pontinhos aqui em cima com recheio. E vou pegar aqueles morangos que estavam inteiros. Alguns eu já cortei aqui no meio, tá? Já deixei 2 cortados no meio. E um, eu fatiei ele sem soltar. Tá vendo? Só cortar com a faca e dar uma fatiadinha neles. Esse daqui, eu vou pôr aqui no meio.
Deixem sempre para colocar na parte de cima os morangos maiores, tá, gente? Que fica bem mais bonito. E aí é só vir encaixando eles aqui do jeito que vocês acharem melhor. Aqui. E muito importante, gente, não pode esquecer, esses morangos, eles estão muito bem higienizados, tá? Principalmente por causa aqui do cabinho. Se vocês preferirem, vocês podem tirar. Eu acho mais legal manter com o cabinho do morango, porque dá um detalhezinho a mais, tá legal? Mas, como eu disse, eles estão muito bem higienizados, tá? Foram muito bem lavados. E se vocês quiserem, vocês também podem tirar. E agora, para o acabamento final, que eu acho que é o mais importante, coloquei aqui numa peneira açúcar gelado. Esse açúcar vocês encontram em qualquer loja de confeitaria da cidade de vocês, é super fácil encontrar, é só falar que você quer açúcar gelado. Por que usar o açúcar gelado? Porque esse açúcar, ele não vai derreter em contato com a umidade do bolo, a umidade do morango, a umidade do recheio. Se você colocar o açúcar impalpável ou qualquer outro açúcar mais fino, ele vai derreter e não vai parecer que tem açúcar em cima, não vai deixar aquele pozinho branco em cima do bolo, que eu acho que é um charme. Então, se vocês usarem o açúcar gelado, ele fica horas com um pozinho branco em cima, tá legal? É só vocês colocarem, darem uma batidinha em volta do bolo. Tá vendo só? Olha aqui, o que vocês podem ver. O açúcar gelado caiu aqui em cima e ainda assim ele continua branco, tá? Então, aqui eu vou até dar uma limpadinha para parecer um morango. E aí vocês vão colocando onde vocês acharem melhor. E aí tá pronto, gente. Agora eu só vou dar os retoques finais e mostro pra vocês. Dar uma limpadinha aqui e mostro o final pra vocês, tá? Então, pessoal, curtiram o Naked Cake? Espero que sim. Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha, tá legal? E pra ficar por dentro das novidades, se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixa nos comentários aí embaixo também, tá legal? Por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Beijos, tchau!